Olá pessoas da internet, como é que vocês estão aí? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Estamos aqui hoje para falar sobre algo muito importante, o porquê você não deve discutir com ninguém, mas você deve aprender a dialogar com quem vale a pena e também a expor os argumentos alheios de forma inteligente, as contradições das pessoas de forma inteligente, assim como Sócrates fazia. Claro, eu quero falar sobre o método socrático hoje, mas de forma diluída e simples. Não quero aqui fazer uma análise dos diálogos platônicos, porque são muitos e são bem complexos. Mas vamos tentar entender um pouco como Sócrates lidava com o contraditório. Quando ele se deparava com alguém que dizia saber alguma coisa, ele testava essa pessoa de forma inteligente. E é isso que eu quero falar com você hoje. É muito comum quando algumas pessoas falam coisas que nós discordamos, a gente querer ter aquele ímpeto de logo responder, né? Por exemplo, na internet, quantas pessoas não fazem monólogos simultâneos? Ou seja, alguém falou alguma coisa que ele não concorda e essa pessoa já tem aquele desejo, aquele ímpeto de ir lá comentar, gera uma briga desgramada e quem jogou a semente da treta está lá rindo, né? Porque a própria pessoa às vezes nem está discutindo mais. Então isso acontece muito. Eu quero falar com você que é um grande erro você ficar discutindo. Como Sócrates lidava com essas questões? Veja bem, Sócrates, quando ele se deparava com alguém, vocês sabem, né? Sócrates era conhecido como o palestrinha da Grécia. Qualquer pessoa que estivesse passando e falasse alguma coisa, ele saía perguntando um monte de coisa para essa pessoa, até essa pessoa entrar em contradição. Como é que Sócrates fazia? Vou te dar um exemplo. Conta-se que certa vez ele encontrou um grande sofista, né? Um grande orador, um poeta e tudo mais, chamado Hípias Maior. E quando ele encontra com Sócrates, ele diz: amado Sócrates, e aí, como é que tá e tal? Sócrates, pô, tô bem, coisa e tal, e você tá indo para onde? Ah, tô indo fazer um discurso lá sobre a beleza, sobre o belo e tudo mais, sabe como é que é poeta, né? E aí Sócrates falou: deixa eu te perguntar uma coisa, eu que sou burro, né, e você que é um grande sofista e tal. Claro, Sócrates estava sendo irônico sem que a pessoa percebesse, né? E aí tá o primeiro segredo, você não precisa entrar em discussão com uma pessoa fazendo com que ela se sinta ofendida. É você entrar na dimensão do que essa pessoa está dizendo para tentar entender o próprio pensamento dela e se ela estiver errada, ela sozinha vai entrar em contradição. E aí Sócrates falou: poxa, se você está indo fazer um discurso sobre a beleza, significa que você sabe o que é o belo, não é? Você poderia me explicar o que é o belo? Aí Hípias Maior, achando que sabia, né? Não tinha noção da sua própria ignorância, ele tentou explicar o que era o belo. E aí ele disse o seguinte: olha, o belo é uma moça jovem, uma virgem. Aí Sócrates: interessante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Hípias. Uma panela também pode ser bonita, pode ser bela? Hípias: poxa, claro que uma panela pode ser bonita, mas não dá para comparar uma panela, a beleza de uma panela com a beleza de uma moça, né? E aí Sócrates olha e fala: interessante. Mas e os deuses, são belos? E aí Hípias Maior fala: os deuses são belos, né, Sócrates? Mas pelo amor de Deus, não dá para comparar a beleza de uma panela bonita com a beleza de uma jovem e nem a beleza de uma jovem com a beleza de uma divindade. Aí Sócrates olha e fala: poxa, mas peraí, se todas essas coisas podem ser belas, significa que elas não são a beleza, mas elas detêm propriedades do belo. Ou seja, é como uma cor. Um quadro pode ser branco e uma cadeira pode ser branca, mas elas não são a cor branca em si, digamos assim. O branco é alguma coisa além delas que oferece a sua qualidade de ser branco àqueles objetos. Então a cor em si, ela é alguma coisa que confere qualidade aos objetos de ser da cor que ela proporciona. Mesma coisa o belo. Sócrates olha e fala: poxa, como pode uma panela ser bela, uma moça ser bela e os deuses serem belos? Quer dizer que a beleza é algo que está neles, mas eles em si não são a beleza. Concorda comigo, Hípias? Hípias olha e fala: rapaz, estou atrasadaço, preciso ir embora. E vai embora. O que Sócrates fez aí, para o nosso entendimento? Ele fez o cara entrar em contradição. Ele quebrou as pernas do cara sem precisar ser ofensivo, sem gerar uma discussão e nenhuma treta. É assim que é interessante nós agirmos no nosso dia a dia. É você entender que não adianta você ficar discutindo. Se a pessoa fala alguma coisa e você acha que está errado, que você não concorda, você deve entrar no pensamento dessa pessoa e tentar dialogar com ela dentro dos termos dela.
E aí você vai fazendo as suas perguntas. Claro, você precisa ter uma mente lógica, você precisa ter uma mente aguçada, você precisa ter leitura, você precisa dimensionar as coisas e identificar os pontos falhos na argumentação daquela pessoa. O que é um argumento? O argumento ele é composto de 3 vias. Uma premissa maior, uma premissa secundária e uma conclusão que deriva logicamente dessas 2 primeiras premissas. Então se eu digo 2 mais 3 são 5, o resultado 5, ele é necessariamente 5, porque ele é o resultado lógico das premissas anteriores. 2, premissa maior, mais 3, premissa menor, é igual a 5. É a mesma coisa um discurso. Eu começo a falar, dou minha tese central, depois eu desenvolvo no meio e chego a uma conclusão. Se há alguma discrepância aí no meio, eu tenho que ter a mente aguçada para descobrir. Era isso que Sócrates fazia. Quando ele disse que iria falar sobre o belo, Sócrates entendeu que esse cara não sabe o que é o belo. E em pedindo para o cara explicar, dentro dos termos dele, fica clara a contradição. Ele se autocontradis o tempo todo e não consegue responder, ao invés de ele simplesmente dizer assim, não sei. E aí se ele pergunta para Sócrates, poxa Sócrates, já que você está falando aí, então o que é a beleza? Sócrates simplesmente viraria e diria, pô, não sei, mas eu sei que eu não sei. Diferente de você que achava que sabia e tentou explicar. Então é importante ter dimensão da própria ignorância. Então não discuta com ninguém, seja inteligente. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Deixa seu comentário, quero saber o que você achou desse vídeo, como você tem agido. Deixa seu like aí pra gente. Me siga nas redes sociais, sempre tem conteúdos por aí. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.